Fala galera, esse é o Unigeek, canal do jovem, negro, nerd. No caso eu, sou o Renato Cafuso, e hoje a gente vai falar do Luke Cage. Vamos lá, assim, o Luke Cage. Luke Cage tá aí, tá na Netflix. Eu gostei muito da série, não sei vocês. Tá na segunda temporada agora, participou dos Defensores, assim, eu acho o Luke Cage um personagem muito bom, assim, eu acho ele muito foda. Porque, assim, é bem simples, assim, ele é um preto à prova de balas. Eu queria ser um preto à prova de balas, acho que qualquer um. Eu sempre falei que se eu pudesse escolher um superpoder pra mim, assim, sempre deixei em aberto que seria teletransporte. Mobilidade no Rio de Janeiro não tá fácil, então assim, mas essa coisa de ser a prova de balas é um caso a se pensar, eu cogitaria, assim. Segundo o IPEA, no Brasil, mais 70% das pessoas assassinadas são negras, então eu consideraria se me oferecessem, saca? Assim, ele não é só a prova de balas. Yo, I'm Luke Cage. You wanna test me? You know where to find me. Ele tem uma pele impenetrável, né? Tem super força, tem um monte de coisa. Ele é o estereótipo do negro forte. Basicamente isso. Assim, ele foi criado em 72. Ele foi um dos primeiros super-heróis negros a ter um título próprio, sendo que o Pantera Negra foi lançado em 66, mas ele apareceu ali no quadrinho do Quarteto Fantástico e tal. Luke Cage foi o primeiro da Marvel a ter seu título próprio. O título dos quadrinhos era Power Man, e a história de criação dele foi basicamente a seguinte. Ele era um cara das ruas aí, vivia no Harlem, sofreu uma emboscada, armaram pra ele foi preso injustamente e olha que louco. Ele recebeu uma proposta de se oferecer como cobaia para um experimento e se desse tudo certo e ele sobrevivesse, ele estava livre. O experimento não deu muito certo, mas ele foi livre. Mas ele teve a liberdade dele. Parece cozinhar ele demais, deu certo demais, ele ficou de pele impenetrável e com super força. Mais um monte de coisa, mas é tudo basicamente ligado a super força, super resistência, vigor e tal. I was put in some tank like an exotic fish. Came out with abilities. Com isso, uma vez livre, assim, ele não voa, ele não cospe fogo, ele não voa no espaço, ele virou um herói urbano, virou um herói das ruas e tal. Ele não era um cara rico, ele era um ex-presidiário, assim, não é uma vida fácil, arrumar emprego é difícil. Trabalhou muito com bico de segurança, trabalhava fazendo bico para super-heróis, inclusive, até super-vilões ele trabalhou. Mas no final das contas ele dava um jeito de fazer a coisa certa, assim. Enfim, ele era um herói urbano que tentava se virar, dava um jeito de sobreviver e usava os poderes dele aí no meio disso. Afinal, todo mundo tem que meter a mão e fazer o que tem que fazer. Todo mundo tem que trabalhar, inclusive o Luke Cage. Não é difícil se identificar com ele, cara. É muito fácil se identificar com um cara desses. O visual dele nos quadrinhos era bem diferente do da série. O da série, lógico, é uma parada contemporânea, uma parada atual, sim, foi reinventada a história, mas nos anos 70 era um visual bem disco, assim, misturado com essa coisa de ser ex-presidiário, tinha as correntes amarradas na cintura e tal, tinha um aro na cabeça, camisa amarela aberta, assim, mó decotão, era uma coisa bem anos 70, e é interessante ver isso porque o personagem ele nasceu tendo muita ligação com tudo que estava acontecendo nos anos 70 na comunidade negra, assim, ele nasceu de um movimento chamado Blaxploitation. E o que foi isso? O Blaxploitation, ele foi um movimento da galera do cinema independente, da galera preta do cinema independente nos Estados Unidos. Rolou exatamente ali nos anos 70, foi um movimento rápido, mas que fez um barulho danado, assim. A ideia da galera era provar que as pessoas negras nos Estados Unidos podiam muito bem ser protagonistas, e não só protagonistas, podiam escrever a própria história, podiam produzir, podiam dirigir e tal. O preto tinha que ter vez e tinha competência para isso, assim. E eles conseguiram provar isso. Eles mostraram pro cinema, assim, fez um boom, foi uma sensação esse movimento na época. E, pô, Hollywood ficou de cara. Depois de um tempo, Hollywood começou a incorporar muita coisa desse movimento, que tinha muita coisa própria. Tinha uma estética muito própria, tinha coisa do visual urbano, tinha uma relação muito próxima com jazz, com soul, que
que era a música de preto da época, tinha uma pegada musical muito forte, negra. O protagonismo era basicamente pessoas negras em quase toda a totalidade dos filmes, das produções deles. Assim, não era um discurso perfeito, tinha muita coisa para se trabalhar ainda, né? Tinha uma coisa de reforçar certos estereótipos, tinha aquela coisa do homem negro como alguém entre a lei e o crime, aquela coisa às vezes é um bandido, às vezes é um trambiqueiro. Era sempre um movimento de afronta, assim. Era sempre o preto abusado que metia porrada mesmo e enfrentava todo mundo, enfrentava a polícia, enfrentava bandido, dava o seu jeito. E, assim, era um protagonismo meio problemático. Inclusive, a galera do movimento negro na época problematizava muito isso. Tinha essa coisa de, tá reforçando estereótipo ou tá exaltando a gente? Mas a questão é, o Blaxploitation, como movimento independente, eles fizeram muita coisa em relação a conquistar espaço. Conquistaram muito espaço no cinema hollywoodiano mesmo, que eram as mega produções depois de um tempo, e também influenciou muito outras mídias, como, por exemplo, os quadrinhos. Nessa época aí, rolou um boom, assim, de super-herói negro. Não todos vingaram, não todos estão aí até hoje, mas tem algumas experiências muito felizes, assim. Uma delas é o Luke Cage. O Luke Cage, ele, nos quadrinhos, ele tinha essa coisa que tinha vários problemas aí pra se tratar, de ele não ser o cara pleno, que tá tranquilo, que tá sempre acima da lei, mas ele fez parte de várias equipes, fez parte dos Defensores, que foi muito mal adaptado pra série agora, mas tá aí com série própria, fez parte de vários desenhos, fez parte dos Vingadores em alguns momentos. Assim, ele sempre foi um herói urbano, mas em alguns momentos ele se destacava e ia pros grandões ali, pra Homem de Ferro e tal, não sei o que, mas o ambiente dele é a rua. É engraçado ver, porque nos quadrinhos tem essa relação muito forte com Blaxploitation, em questão de visual, aquela coisa disco e tal, aquela coisa meio espalhafatosa, ao mesmo tempo tá nas ruas, tá ali lidando com gangues e tal, fazendo melhor pra comunidade onde ele vive. E já na série, no Netflix, ele conseguiu puxar outras coisas, assim, enquanto ele não tem o visual daquela época, porque, né, estamos aqui, 2018, vamos lá. Ele conseguiu puxar outras coisas como a música, que era uma estética muito própria da Blaxploitation no cinema, e nos quadrinhos não dava pra tu colocar música, né? Eles puxaram muito isso no seriado. A trilha sonora da série é muito boa, mistura elementos de hip hop, de jazz, de soul, tem uma pegadinha mais de época. Não sei se vocês se ligaram, mas todo episódio tem o nome da música, que é a trilha tema daquele episódio. Tem alguns episódios que são meio marcantes, assim, do Method Man, que é o Bulletproof Love, que Google Translate, Amor à Prova de Balas. É muito interessante essa parada, de como eles conseguiram resgatar referências que não tinham sido exploradas ainda nos quadrinhos, e ainda assim ele ficou um herói bem conciso, assim. Tem um discurso mais bem trabalhado, não tão problemático em relação a alguns estereótipos, mas ele consegue ainda fazer jus ao que foi o Blaxploitation, de certa forma. Tá aí, é um herói que eu adoro. É um herói que ele é a prova de balas. Eu não sei se eu sou a prova de balas, porque nunca atiraram em mim ainda, mas ele é um herói que lida com muitos dramas, porque ele não passa por problemas que atingem diretamente a ele. Ele tem que se preocupar com os outros. A carga mental que a gente sofre no dia a dia é uma coisa inegável, assim. A gente sempre tem que estar tentando ser a pessoa imbatível e tal. Eu acho difícil a gente não se identificar com a condição que alguns personagens, assim, se colocam às vezes. É isso. Eu queria falar mais da Blaxploitation mesmo. Acho que eu já dei o papo. A gente pode falar desse movimento em alguns outros momentos, alguns outros vídeos. Tem personagens a rodo, assim, personagens inclusive que foram extintos, personagens negros que nasceram da Blaxploitation. Se vocês quiserem algum aí, só falar, só dar o papo. A gente tá aí, comenta. Ia pedir pra dar um like, ainda peço, por favor, dê um like. Se inscreve no canal aí, entra pelo YouTube e tal. E, bom, é isso, beleza? Beijo!